dignidade. Mas o que é ter uma vida com dignidade? O que é direito universal? O que é direito do homem? O que é preciso para eu ter uma vida com dignidade? Ter educação. Então, independente da nação que você for morar, você tem que ter direito à educação. Direito a uma casa, moradia, direito a trabalho, direito à aposentadoria, né? Então, esses são alguns exemplos do que é direitos humanos. E entre eles, que nós discutimos na quarta-feira passada, foi o direito da liberdade de expressão. Todo ser humano, isso aqui é o artigo, tá, dos direitos humanos. O que é o direito humano? Todo ser humano tem o direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Então, o saber, o conhecimento, faz parte dos direitos humanos. O direito à liberdade de pensar, de expressar, faz parte do direito do homem, né? Mas o que é liberdade de pensar? Eu posso, como diz o filósofo Voltaire, não posso concordar com o que você pensa, mas eu defendo o direito de você pensar. Mais ou menos assim, né, professor Zé Antônio? Se eu fugir um pouquinho da gramática da filosofia, me corrija, né? Então, liberdade é diferente de libertinagem. Você pode falar tudo aquilo que você pensa, mas você é responsável por tudo aquilo que você fala. Entendeu? Eu tenho a liberdade de me expressar, de falar, mas eu tenho que lembrar sempre que eu posso ser processado, posso ser punido por tudo aquilo que eu falo. Entendeu? Isso que é liberdade de pensamento, né? Dando sequência, aonde está na nossa Constituição brasileira? Nós tivemos várias constituições, se a pessoa vai poder me recordar, a pessoa está errada, acho que nós tivemos 8 constituições federais. Estamos na 8ª, a última foi de 88, né? Aqui prevalece para nós a Constituição de 88. 31 anos para fazer. No artigo 1 da nossa Constituição brasileira, de 88, diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, artigo 5º, o pluralismo político. Faz parte do direito humano essa diversidade política. Faz parte do direito universal do homem essa diversidade de pensar. Quando um país só aceita uma forma política de pensar, aí não existe democracia, existe ditadura. Entendeu? Então, aqui é só socialismo, é ditadura. Aqui é só capitalismo, é ditadura. Aqui é só comunismo, é ditadura. Não existe essa história de demonizar pensamento político. Numa democracia tem que ter diversidade de pensamento. Todo mundo é de esquerda, não. Todo mundo é de direita, não. Tem que ter a diversidade de pensamento. No Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Vocês querem pensar mais de 200 milhões ter o mesmo pensamento político teu, mesmo pensamento religioso teu? Não. Por isso tem a pluralidade política. O Brasil é capitalista, está na nossa Constituição, no artigo, até sabia o do artigo certinho, que diz a nossa Constituição brasileira defende a liberdade econômica e a propriedade privada. Entendeu? Isso é... Sim. Mesmo sendo capitalista, né, isso não impede que seja aplicado em política socialista. Por exemplo, como acontece na Finlândia, como o Isabel acabou de falar, a social-democracia. Não impede, entendeu? Mas o que é aqui? É a Carta Magna, quer dizer, a Carta Magna fosse a Bíblia do Brasil, tá? As leis, o que é que pode? Então, isso lá diz, direito à propriedade privada, né? Eu tenho direito a ter minha casa particular. Se fosse por comunismo, a casa não era minha, era do Estado, entendeu? Liberdade econômica, quer dizer, eu posso ter meu próprio negócio e botar meus próprios preços, diferentes se fosse no socialismo, que tudo tem que ter o mesmo preço, entendeu?
das coisas. É um exemplo. Então, nosso país... E que a pessoa pode virar socialista, comunista? Não. Essa é a carta magna, causa pétrea. Não pode ser mudada. Mas não impede que política possa ser adotada. Bolsa Família, Bolsa Escola, são políticas sociais. Entendeu? Não impede, nada impede. Okay? No artigo... Não vou comentar, não. Vou dar para os outros comentários, mas não assim, no Instagram que dá. Então essa é a sétima, né? Sétima Constituição Federal. Okay? No artigo 5º diz que no artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Direito universal do homem, não pode ter diferença. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. Nos termos seguintes, artigo 4, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Vedado significa proibido. É livre a manifestação de pensamento. Aí o que acontece? É proibido quando você é anônimo, fake news. Né? No fake news você pode falar o que quiser, mas se esconde, ninguém sabe o que ele está falando. Né? Em direitos humanos, tá vendo a diferença agora de liberdade para libertinagem? Então, no direitos humanos, direito universal do homem de pensar. Eu tenho o direito de pensar, mas eu sou responsável por tudo aquilo que eu falo. Não posso me esconder daquilo que eu falo. Entendeu? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal, a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada na lei. Quer dizer, ninguém pode ser punido por pensar de acordo com sua crença religiosa ou suas convicções políticas. Como eu falei para vocês, numa democracia tem de ter essa diversidade. Né? Hoje não tem diversidade, é o que? Ditadura. Entendeu? É livre, artigo 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação e a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Por último, artigo inciso 2º, é vedada, quer dizer, é proibida toda qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Né? Aí entramos, que é o mais direto. Na história do nosso país, né, esses artigos que eu falei para vocês, foi depois do regime militar. Antes, tudo isso era proibido. Né? Na história da nossa política brasileira, né, o atual presidente é o 38º presidente do país. Então nós temos aqui mais de 3 décadas, já entrando na 4ª década, quase 40 presidentes já. E nesse período nós tivemos 21 anos que a eleição era indireta, quer dizer, nós não escolhíamos os nossos representantes. Cadê os direitos humanos aí? Eu começou a extinguir-se as questões de direitos políticos, a terceira geração dos direitos humanos, direitos sociais, foi incluído no século XX. Né? E só por curiosidade, mulheres, vocês começaram a participar dos direitos humanos a partir da terceira geração de direitos humanos. Né? Só recapitulando, a primeira geração de direitos humanos, direitos civis, todos são iguais perante a lei, menos as mulheres, não eram. Século XIX, direitos políticos. Eu tenho o direito de escolher meu próprio ser representante e eu mesmo ser votado. As mulheres não tinham direitos políticos, poder votar e ser votado.
As mulheres entraram nos direitos humanos a partir da terceira geração, dos direitos sociais, entendeu? Então, a luta das mulheres que entraram nos direitos humanos também foi muito longa, ok? Os direitos humanos iniciou-se no século XVIII, uma revolução chamada Revolução Francesa, ok? Com os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Né? Aí sim, tirando a galera que é relativa para aqui, quem já ouviu falar o que foi o AI-5? Ato institucional número 5. Também estou com a presença do professor Terrar aqui. Antes do AI-5 teve o AI 1, 2, 3 e 4. E o 5 foi o mais sombrio, que foi o pior. Professor, você pode só lembrar um pouquinho que foi o 1 e o 2, o 3 e o 4? Utilizando esses AIs, né, podemos dizer, ele tinha todo o poder sobre todos os demais poderes no Brasil. Mas vou falar mais, como teria se instalado o regime militar no Brasil. Nós, fazendo um pouco de retrospectiva, nós vamos ver que após o governo de Juscelino Kubitschek, né, que foi o período que ele abriu o Brasil para as multinacionais, para as empresas montadoras de veículos que vieram para o Brasil, né, que ele queria exatamente chamada política de desenvolvimento científico. Ele, nesse período, a inflação no Brasil, depois que terminou o governo dele, em 1961, chegou em torno de 38% sem inflação no Brasil. Em 1962, já a inflação chegou a 50%. Em 1963, chegou a 80%. Pessoal, 80% de inflação, o dinheiro ficou muito desvalorizado no Brasil. Mas, em 1961, assumiu o governo do Brasil, né, porque teve a eleição, que foi Jânio Quadro e João Goulart. Naquela época, o eleitor brasileiro, ele votava para o presidente da República e votava para o vice-presidente. Não era obrigatório ele votar para o presidente da mesma chapa ou o vice. Ele poderia escolher, ficava ao seu bel prazer. E nessa eleição de 1961 foi eleito exatamente o Jânio Quadro e João Goulart. Só que João Goulart, ele foi ministro do Trabalho na época de Getúlio Vargas, né? Ele... Eu pedi só um minutinho para falar das eleições do Jânio Quadro. Gente, Jânio Quadro era um jovem, diz que na época ele era bonitão, era aquele cara assim que você olhava e dizia assim, esse vai ser eleito porque é o gostosão. Nós já tivemos um outro também que todo mundo olhou e disse, vamos colocar um jovem que vai acabar com os marajás. Ele, o Jânio Quadro, quando ele foi eleito, ele era de classe média alta de São Paulo, ele era advogado na época usava-se linho, o tecido que era usado para fazer as roupas da época, chamava-se paletó, era feito de linho. O linho você senta e amassa todo. Então ele andava assim, todo amassado, às vezes botava até sanduíche pelo bolso. Ele usava o lema de uma vassoura. Esse era o símbolo da campanha dele. Ele dizia que iria varrer toda a corrupção que existia no país. Tá? Mas aí ele foi eleito presidente do Brasil. Ele governou por poucos meses, apenas 7 meses ele passou no governo. Foi uma decepção. As 2 medidas de governo dele que ele ficou conhecido no Brasil foram: primeira, proibir o uso de biquíni na praia. Se fosse os tempos de hoje, ele não ia conseguir dar uma medida dessa, porque as meninas, gente, sinceramente, as meninas principalmente mostram tudo, né? Só fica aquele risquinho mostrando tudo. E naquela época não era esses biquíni, era uma coisa bem mais vestida, muito conservadora. E também a rinha eu também concordava, que eu acho que é judiação com os animais, com os gados que ficavam brigando até morrerem.
E esse aqui, nós dois morávamos no João Paulo, ele ainda mora, eu não deixei morar. E lá na rua onde eu morava tinha uma rinha de galo, né? Que era só gente daqui, endinheirado, que ia participar dessa rinha de galo. Aquilo era um absurdo que faziam com os animais. Então, esse foi dois atos. Quando o João Goulart, que era o vice-presidente, quando ele renunciou, o João Goulart estava na Rússia. E a Rússia, na época, era o quê, gente? Um país o quê? Socialista. Então, não deixaram Ele não chegou nem a governar direito. Quando ele assumiu o governo, já disseram que ele queria implantar o socialismo aqui no Brasil. E com o socialismo... Gente, é muito parecido com a situação atual nossa. Não. Mas ao mesmo tempo, as informações elas eram repassadas e criou-se uma imagem do Jango que foi bem parecida com a imagem que construíram atualmente o opositor do atual governo. Tá? Quero que vocês percebam isso. O Jango planejou, né? Ele assumiu a presidência e ele planejou essa viagem do vice para fora do país, planejou a renúncia para que a sociedade não ia aceitar, a Câmara não ia aceitar, para ele se fortalecer no poder. Só que deu um tiro pela culatra. A Câmara não aceitou e eles, no intuito dele se fortalecer, não conseguiram. Ele acabou sumindo da política, a Câmara aceitou a renúncia dele e aí ficou aquele impasse. Eles se queriam ou não queriam Ele achou que ele fosse dar um golpe. Vou renunciar, como eu fui eleito pelo povo, o povo vai querer que eu volte nos braços do povo. O povo deu as costas, nem existiu para ele. Foi a grande decepção de Jânio Quadros. Ele achou que o povo ia pedir, ia carregar pedindo a volta dele ao poder. Não. Eu sei que não deixaram, gente, o João Goulart assumir. No dia 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder. Tá? Foi um período difícil no Brasil. Nós, jovens, naquela época eu era criança ainda, mas a minha idade de vocês, tá? Primeiro a gente usava um fardão, era uma saia que vinha aqui no meio da perna, a meia aqui no meio da perna, a meia. Sabe porque eu já fui adolescente como vocês, e nós pegávamos a nossa saia, enrolava todinha na cintura, botava o cinto. Quando chegava na porta da escola, desenrolava tudinho e entrava na escola. Saía, desenrolava tudinho. Nós não ficávamos na Praça Deodoro, porque a escola onde eu estudava era na Praça Deodoro, tá? Ela não existe mais essa escola, é uma escola feminina. Eu e a professora Simone estudamos em escolas femininas. Nós não tínhamos contato com os meninos, mas a gente perturbava muito o corpo de bombeiros. Onde o corpo de bombeiros, onde era ali o supermercado Bom Preço, que fechou ali, já foi o quartel do corpo de bombeiro. Então nós perturbávamos muito os bombeiros. A gente fazia questão de trocar de roupa numa quadra, só para estar olhando a gente lá. Trocava de roupa para educação física, porque a gente tinha a farda de educação física, a farda de gala, onde nós usávamos de período de festa, né, Simone? Era. Eu estudava aqui no Rosa Castro, gente, que era uma escola feminina. Nós não estudávamos na mesma escola, era a escola de Simone estudava, sempre ficou no João Paulo, e a minha era aqui no centro. Mas a gente tinha farda de gala, que era uma blusa branca, manga comprida, com a saia cinza toda de preguinha, um cinto vermelho na cintura e uma gravatinha vermelha no pescoço. Tínhamos a farda de educação física, que era um short com elástico nas pernas e na cintura, parecia um fofãozinho.
e uma blusa branca. E tínhamos a farda do dia a dia. Tá? E para vocês verem a quantidade de farda que nós tínhamos, como era o período que eu estudei e o período que vocês estudam. Fala, Dilma. Mas como foi essa tomada dos militares para o governo? Certo. Ele vai falar agora para vocês, que não foi fácil. Né? Muito bem, dando continuidade desse processo, só que como os militares e os setores conservadores do Brasil, eles não queriam de maneira nenhuma que o João Goulart ele assumisse o governo. E ele, bastante prudente, ele continuou lá na China, bastante prudente. E quando as coisas eles na verdade, os militares, né, o setor civil do Brasil, o setor conservador, deram um golpe branco. Quer dizer, dar um golpe, fazer com que ele não assumisse o poder, mas o Leonel Brizola, né, que era governador do Rio Grande do Sul na época, ele se contrapôs a essa proposta com o apoio do comandante do Terceiro Exército, localizado no Rio Grande do Sul. Ele disse não, que a Constituição do Brasil, que era a Constituição que vigorava em 1946, não vigorou exatamente até a Constituição dos Militares, que não, que deveria ser respeitada a Constituição do Brasil. E a Constituição do Brasil dizia que na vagância do presidente, quem deveria assumir o cargo era o vice-presidente da República. E no caso, o vice-presidente era João Goulart, ele que deveria assumir. Quando as coisas se acalmaram no Brasil, ele retornou para o Brasil. Só que os setores conservadores, para poder aceitarem exatamente que João Goulart pudesse assumir, eles modificaram, né, com uma emenda, modificaram que o Brasil seria governado pelo primeiro-ministro. Teríamos o primeiro-ministro de Estado. Eles tirariam vários poderes do presidente da República. E realmente como ocorreu. Então, o João Goulart, ele assumiu o Brasil na condição de presidente, mas quem governava politicamente o Brasil era o primeiro-ministro de Estado. E tivemos alguns ministros, né? Tivemos, no caso, o primeiro foi Tancredo Neves, né? Que depois foi eleito. Mas na verdade ele não governava. Mas também, quando eles aprovaram essa emenda, ficou claro que deveria, já em 1963, deveria ser feito um plebiscito para saber se o povo brasileiro queria que continuasse exatamente o parlamentarismo ou se não o presidencialismo. E o povo optou pelo presidencialismo. E retornando ao presidencialismo, João Goulart, exatamente, ele retornou todos os poderes em suas mãos. Só que os... Dias antes da eleição, uma semana antes da eleição, o João Goulart, que tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, justamente, ele concedeu 70... quando ele era ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, ele concedeu 100% de aumento no salário mínimo, dobrou. E dias antes desse plebiscito, ele concedeu mais 75%. A eleição do plebiscito teve 11 milhões e meio de votos. A favor do presidencialismo, que era a favor dele, teve 9 milhões e meio. Ele teve parte total dos votos, depois que o aumento que ele deu dias antes. Certo. Então ele retornou com todos os poderes. Só que por esse período o Brasil vivia várias crises, ainda uma crise. E João Goulart, ele não era socialista, como a colega colocou, ele não era comunista, ele era um capitalista, mas só que era um capitalista não favorece o capitalismo selvagem, de extrema exploração em cima das camadas mais sofridas da sociedade. E durante esse período ele articulava, fazia algumas reformas de base no Brasil, né? O caso da reforma agrária, que alguns países europeus já feito, e aqui na América Latina, até o México já tinha feito a sua reforma agrária, e no Brasil ainda não tinha sido efetivada. Ele tinha essa proposta de efetivar a reforma agrária, efetivar a reforma universitária, a reforma bancária, a reforma urbana. Então são propostas que é de direto interesse das camadas mais pobres do Brasil. Claro, é evidente também nacionalizar algumas empresas, né? Porque o lucro das multinacionais era emitido para o estrangeiro. Então isso vai desagradar, lógico, a grande elite brasileira, a burguesia brasileira. Então, exatamente, ele condecorou também, para vocês terem
uma ideia, o Ené Che Guevara, né? O Ené Che Guevara, ele foi condecorado, né, no Brasil. E os militares não aceitaram. O cara que vai querer implantar o comunismo, né? Vai querer implantar o socialismo no Brasil. Então, exatamente, eles e mais esses movimentos, aumentou o número de greves no Brasil. Em 1963, nós tivemos 71 greves, né? 71 greves. Então, os militares não... Esse povo vai querer realmente, com o aval desse presidente, vai querer implantar o socialismo. E nós temos exatamente tirar esse presidente, né? E para poder, né, consolidar exatamente o regime, né? O regime capitalista. E vai ser nesse momento que vai ser os militares, claro, evidente, né? Com o aval dos civis, né? Porque os militares foram utilizados, porque os militares não tinham as armas, não eram os civis. Os civis não tinham armas. Quem tinha arma eram os militares. Então foi nesse momento que os militares aproveitaram para usurpar o poder. Então, a partir do momento que eles usurparam o poder, que derrubaram do poder João Goulart, é que vai ser implantado o regime militar. E nesse momento, a primeiro AI que vai ser criado, que é o ato institucional, vai ser o AI-1, que diz que a partir de então, o presidente da República, ele não vai ser eleito pelo povo, ele vai ser eleito pelo Congresso Nacional, formado por deputados federais e senadores. Então, o primeiro presidente da República, lógico, assim que eles tomaram o poder, eles formaram uma junta governativa de militares, depois da aprovação do AI-1, que vai ser eleito pelo Colégio Eleitoral, por senadores e deputados federais, o nosso primeiro presidente do regime militar, que é exatamente o primeiro presidente foi Castelo Branco, né? Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do regime militar. Depois, era chefe de Estado maior, exatamente, que comandava exatamente essa plebe de generais que comandava o Brasil. Depois de Getúlio Vargas, depois de exatamente Castelo Branco, veio Costa e Silva. Costa e Silva, em virtude de doença, ele veio a falecer. Ele faleceu, né? Ele faleceu no poder. E a partir daí foi criado o AI-2. O AI-2 legalizou que todos os presidentes da República, eles seriam eleitos através de quê? Do colégio eleitoral. O AI-1 apenas vai dizer que o próximo presidente será eleito pelo colégio eleitoral. E o AI-2 vai consolidar a eleição pelo colégio o quê? Pelo colégio eleitoral. Aí vem exatamente o que? Vem o AI-3. E o AI-3, o que é que vai ocorrer? Que a partir de então, todos os governadores dos estados brasileiros, todos os prefeitos das capitais, todos os prefeitos, podemos dizer, das instâncias de áreas de segurança nacionais, eles seriam indicados pelo presidente da República. No caso do prefeito, seria indicado pelo governador. Exatamente nesse momento é que aparece essa figura aqui do Maranhão, que é Sarney. Sarney, na verdade, ele foi eleito pelo voto direto do povo. Mas na época, como eu falei anteriormente, vários governadores foram contrários ao regime militar. Mas Sarney não. Sarney ele foi favorável ao regime militar. Então, a partir daí que Sarney aparece no cenário nacional. Então, para ele, ganha a confiança dos militares. E a partir daí, ele se torna um homem forte da política brasileira. Porque ele assinava embaixo o que os militares faziam. Então, no Maranhão, quer dizer, Sarney ele cumpriu os 4 anos dele, ele foi eleito, claro. Só que ele foi eleito e ele foi favorável ao regime. E nesta época, no Maranhão, né, podemos dizer, ele criou uma lei, né, que é muito debatida aqui no Maranhão, que é a Lei de Terras, que ele deu acesso a grandes empresas e aos grandes latifundiários à terra. Ao contrário, aos pequenos, eles foram expulsos da propriedade. E exatamente nesse momento que grandes porções de pessoas vão vir do interior para São Luís. Vai ser na época que vão ser criados, vão ter várias ocupações em São Luís. Várias ocupações em São Luís foi resultado da expulsão do trabalhador da zona rural para a cidade de São Luís.
como tinha um respaldo do governador do estado, tinha um respaldo do exército, tinha um respaldo da polícia militar. Se o trabalhador se avançasse lá no interior fosse contrário, e a força militar expulsava o cativeiro de vir para São Luís morar na periferia. Foram surgiram o Anjo da Guarda, aquela área toda de Itaquibacanga, a área do Coroadinho, a área da Santa Cruz. Então esses bairros surgiram de ocupação exatamente na época da Vila Palmeira, exatamente surgiram na época do regime militar, com aval do então governador do estado, José Sarney. E vai ser exatamente que as empresas, né, eles vão tomar as terras, podemos dizer, dos nossos pequenos trabalhadores, que não tinha polícia favorável a eles, que não tinha exército, que não tinha justiça, que não tinha governador do estado. Todos contrários a ele. Não teve como eles permanecerem na terra. Aí exatamente, no final vem exatamente o AI-5, que vai ser o pior exatamente de todos os AIs. Por quê? Porque os movimentos sociais já estavam se organizando contrário à permanência dos militares. Então, os militares tiveram que criar uma lei mais dura, uma lei mais severa, para que esses movimentos eles não crescessem e corressem o risco deles de serem derrubados do poder, os militares. E vai ser nesse momento que vários políticos brasileiros, que às vezes, pessoal, não era nem político de esquerda, era um cara de direita que tinha uma visão mais progressista. Aí você não poderia falar contra o regime, que você era expulso, você era exilado, como ocorreu com vários políticos do Brasil, políticos, cantores, pessoas de movimentos sociais foram expulsos do Brasil. Aí que entra o AI-5 com muita força. Como o professor Ferraz falou, agora vamos entrando no AI-5, né? Que foi o momento mais sombrio da ditadura militar, do regime militar, onde nós perdemos a nossa liberdade de expressão. Nós só não podia, só não acontecia nada dos nossos pensamentos se nosso pensamento era de acordo com os militares, mas se você fosse de acordo, mais de 400 pessoas morreram por discordar do governo. Mas, de fato, o que aconteceu? A morte dos estudantes no protesto pelo aniversário, pela Bolsa do Rio de Janeiro, e aí a manifestação foi reprimida pela polícia, porque foi louco o estudante, foi louco. Logo depois, o estudante que foi louco pelo Pernambuco também. E aí, na missa de sétimo dia, o Edson Luiz, que vai ter um manifesto, né? 100 mil contra a morte do estudante, e a polícia reprimiu duramente a saída da missa. Então, e pouco depois disso, a UNB, que é a Universidade Nacional de Brasília, foi invadida pela polícia militar e no meio do grupo atiraram na cabeça do estudante. Só que ele não morreu, ele escapou. E lá na UNB estavam vários cientistas estados, né, do Brasil. Um deputado, acho que é Magalhães, uma coisa mesmo, não lembro muito bem, ele falou na Assembleia, contra o regime militar, porque poderia ter sido feito por um deles que estava lá. E aí os militares começaram a cobrar que ele fosse duramente perdesse direito político, que fosse processado. E aí foi para a votação na Câmara, porque está no dia mais 5, e aí o Congresso para não punir o deputado. E aí, logo após a votação do Congresso, no dia seguinte, foi instituído mais 5 e ele realmente Isso. E como que a população começou a lutar pelo direito de pensar, começou a derrubar a censura, num país onde era proibido discordar dos governantes. Aí que entra o papel fundamental da arte, né? Vou só passar 3 músicas que vocês, cada um recebeu aqui uma música diferente, né? Mas existe outras, porque isso aí porque se reflete muito foi aquele período.
era proibido convocar manifestação contra o governo. Aí que entra o papel fundamental da arte, da música, né? As convocações vinham através da arte, mas só que ela não vinha de forma descarada, né? Elas vinham com palavras de duplo sentido, que os militares, eles tinham acesso às letras dos compositores, né? Por exemplo, na quarta-feira passada, o professor Zé Antônio mostrou a música de Cálice, de Chico Buarque, passou 3 anos na mão do Exército, o Exército lendo, 3 anos, o Exército lendo uma música, para ver se tinha alguma coisa que falava mal deles, né? Aí só pode ver o nível que era de interpretação de texto, né? Aí, por exemplo, viam convocações, né, dos estudantes que viam nas garrafas de Coca-Cola, né? Que as pessoas compravam Coca-Cola e escreviam de caneta branca, colocando, ó, vai ter ato contra o governo na praça tal hora. Então, uma música que está de Caetano Veloso, que essa bem aqui, fala essa parte, que ela prefere Coca-Cola, quer dizer, não pode dizer, compre Coca-Cola que tem a mensagem. Entendeu? Então é muito essa mensagem. Cálice, que tem uma interpretação também legal. Vou passar primeiro a de Caetano Veloso. Gente, e sobre a questão das pessoas que morreram, não foram só adultos que morreram. Crianças morreram na ditadura militar. Professor, criança durava o exército, falava mal do exército, não eram as crianças de 7, 8 anos. Os pais delas eram acusados de falar mal do exército. Aí eles eram torturados na frente dos pais. Muitas delas não aguentavam a tortura, que as 7 morriam. Mulheres eram torturadas, né? Coronel Ustra, o único brasileiro condenado por tortura, considerado o maior torturador do Brasil, né? Uma das formas de torturar a mulher era botar ratazanas na vagina das mulheres, amarrava as pernas das mulheres, né? Deixava ela nua e botava uma ratazana para ver suas vaginas, só para você ver como é o terror das torturas. Qual é a pessoa que não é confessar uma coisa mesmo ela não ter feito? E muito dos casos, tá, gente, das mulheres, eles traziam os filhos das pessoas que estavam sendo torturadas. Entendeu? Não era só a tortura, era trazer os filhos para que eles pudessem olhar, observar os pais sendo torturados. E o que é pior de tudo, tá? Atualmente tem pessoas, muitas pessoas, elogiando essa pessoa. O nosso atual presidente tem ele como ídolo, várias vezes homenageou. Visão, gente. Verdade. Então, pode falar que eu vou botar só 3 músicas de reflexão. Só para assim, quando eu estou assim meio para falar, eu preciso que eu deveria falar. Quem quiser se aprofundar um pouco, esse livro aqui é bem legal. É um livro de leitura bem simples e é bom de entender. É a história do Brasil contemporâneo, vem da morte de Vargas até o governo Lula. Então, eu peguei para dar uma aprofundada para debater com vocês. Então, existiam 2 censuras durante o regime militar. Uma era aberta, institucionalizada, que era a censura moral, que é essa que a gente está abordando hoje, né? Sobre as artes, sobre as novelas, sobre o teatro. Então, quando alguém escreveu uma música, tinha que passar pela censura para poder ser liberado para tocar. As rádios, isso. Então, um capítulo de novela, que a novela, a televisão tinha recém-criada no Brasil, um capítulo de novela. Antes tinha que ir para a censura, para a censura aprovar, várias não puderam passar. Filmes, peças de teatro, tinha o censor, alguém da censura lá, assistindo. Caso fosse algo contra o governo, as pessoas iam ser presas, torturadas, enfim. Na sala de aula também. Nas salas de aula, nas universidades, nos universidades. E esse tipo de censura moral, ele servia de base para esconder essa outra censura que a gente está falando, que é da... E o professor Campos fez eu lembrar de uma coisa muito interessante, que eu até lembrei na aula. Você já viu uma imagem na internet, tipo assim, com a frase, ninguém solta a mão de ninguém? Foi nesse período da ditadura militar. O que é que acontecia? Dentro das salas de aulas, existia o famoso X9, mas ninguém sabia quem era essa pessoa, que era o exército colocava lá para saber quem andava criticando o governo militar. Aí o que acontece? Nas aulas à noite, apagava-se a luz, né, do bairro todinho, ficava escuridão. Quando voltava, uma pessoa da sala tinha desaparecido, justamente aquela que criticava o governo.
né? Aí daí começou a expressão. Quando faltava, gente, parece coisa de filme, mas não era, aconteceu mesmo. Aí as pessoas começavam a segurar a mão, não estavam no escuro, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, para deixar ninguém sumir. Pode ver quantas pessoas sumiram quando apagava a luz, entendeu? Que tinha um chinol. Olha como era, parece coisa de filme de Hollywood, mas não era, aconteceu aqui no Brasil. Acho que vocês olham, às vezes, quando umas imagens assim, né? Ninguém solta a mão de ninguém, vem daí. Gente, vou só passar 3 músicas para encerrar de reflexão. Acho que da academia, né? Dentes em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça que lê tanta notícia. Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, porque não, porque não. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola sem lenço, sem documento. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até, pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou, porque Essas 3 músicas, pessoal, reflete o mau estado do IC. nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem
seus cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa aqui, só para encerrar, essa aqui foi uma das músicas do Chico Buarque, que passou 3 anos.